Olá, hoje é mais um vídeo do Tetrablog e hoje nós vamos falar sobre um tema que frequentemente a gente vê sendo mal utilizado nas redes sociais e nos sites de notícias em geral, que é a questão do Estado laico. Você entende o que significa Estado laico? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe o que significa. Nem os cristãos, às vezes criticam como se fosse um problema, nem tampouco os secularistas que berram Estado laico em questões de que não tem nenhuma violação do Estado laico acontecendo. Mas o que isso significa na prática? O propósito do chamado Estado laico é respeitar a chamada liberdade de consciência. Muitos chamam erroneamente de liberdade religiosa, mas vai além disso. A liberdade de consciência está consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18, conforme diz nesse site resumido aqui da ONU. E isso também é respeitado dentro da nossa Constituição, conforme diz o artigo 6º dela. É importante observar que essa liberdade não é de uma religião ou outra, mas de todas as formas de crença e consciência. Isso inclui o ateísmo, o agnosticismo, etc. E declara o Estado neutro em assuntos de religião, não tendo, por exemplo, uma religião oficial que exija que as pessoas sejam membros, e nem obrigando as pessoas a participar de cerimônias religiosas como obrigação de Estado. Coisas que já aconteceram no passado do Brasil, por exemplo, quando o registro de casamento só era oficializado pela Igreja Católica. No Estado com religião oficial pode haver diferenças de direitos entre pessoas que professam ou não essa religião. A Igreja oficial pode receber dinheiro do Estado, resultando do recolhimento de impostos, independente das pessoas concordarem ou não desse dinheiro ir para aquela instituição. Uma igreja também pode ter poderes oficiais como parte do Estado, ter um ministério apontado pela igreja ou ter ainda um número cativo de cadeiras no Congresso. Digamos que 10 ou 20 votos do Congresso fossem decididos por um conselho de cardeais de uma instituição religiosa. Ou, como citado no caso do casamento, exercer funções oficiais de Estado, obrigando inclusive descrentes a submeter a rituais da igreja, como batismo, casamento e por aí vai. No passado, o Brasil já teve o catolicismo como religião oficial, inclusive com a igreja tendo autoridade legal de registrar casamentos e certidão de nascimento. O laicismo do Estado brasileiro foi considerado uma vitória pelos evangélicos e protestantes, também pelos umbandistas, secularistas e outros grupos minoritários, porque desobrigou pessoas de participar de ritos que não eram da sua religião. No Estado laico, o Estado não tem associação a priori com nenhuma religião e, ao mesmo tempo, assegura o direito de seguir a qualquer religião. É importante entender que a liberdade de consciência não é apenas uma liberdade para religiosos, mas também para não religiosos. Se existisse uma religião oficial, ateus ou evangélicos poderiam ser presos por heresia ou blasfêmia contra os símbolos da religião oficial. Logo, a liberdade religiosa não é uma liberdade dos crentes ou católicos apenas, mas também a liberdade dos descrentes de não expressarem qualquer fé ou escolherem a linha do ateísmo que quiserem. Porque isso também é uma forma de consciência. Você não tem só um tipo de ateísmo. Você tem o ateísmo cético, agnóstico, humanista, nihilista e etc. Note que em alguns países socialistas durante o século XX existia um conceito de Estado ateu, numa política denominada de gozateísmo, ou ateísmo de Estado. Existia uma perseguição a praticante de qualquer religião, uma vez que a atividade religiosa era criminalizada, e não poucos templos foram demolidos e expressões de fé eram ridicularizadas. Essa política ainda existe, por exemplo, na Coreia do Norte. Você tem inclusive alguns cartazes e alguns testemunhos de padres, de clérigos que foram perseguidos, mostrando como funcionavam essas campanhas. Ainda existe, por exemplo, hoje em dia esse tipo de perseguição na China, onde é exigido de cidadãos tibetanos que eles reneguem a autoridade espiritual do Dalai Lama, que é o líder principal do budismo no Tibete, mas que vivem hoje no exílio. Então o governo chinês exige que os budistas tibetanos rejeitem a autoridade espiritual do seu líder porque ele não se submete à autoridade do Estado chinês. A liberdade de consciência é considerada um direito humano fundamental porque é impossível esperar que numa democracia todos tenham o mesmo pensamento sobre questões filosóficas e existenciais. A questão não é de você tolerar ou não religião, ainda que você não goste dos fenômenos religiosos, mas a diversidade de respostas filosóficas nas quais a fé religiosa está inclusa para questões pessoais de ética e de moral, e também questões de dúvida existencial. De onde viemos, para onde vamos, quem somos, qual o propósito da vida e por aí vai. Cristãos são hoje perseguidos em países socialistas, budistas e comunistas. Ateus, judeus, muçulmanos e outros já foram perseguidos em países cristãos. Já houveram guerras de intolerância religiosa na história da humanidade entre muçulmanos e hindus e budistas, católicos e protestantes, ateus e ortodoxos e etc. Logo, a intolerância religiosa está registrada na história humana
como tão nociva quanto o racismo ou xenofobia ou qualquer outra crença de superioridade de um grupo ou povo sobre o outro. Um povo pode se distinguir de outro pela etnia, os negros e brancos, mas também pode haver uma diferença numa região por questão histórica, o regionalismo, o sotaque, o idioma. E a religião é uma dessas divisões. Você tem regiões do mundo onde a divisão entre diferentes grupos se dá pelos religiosos, como por exemplo na Irlanda, que você tem católicos e protestantes, na Irlanda e na Irlanda do Norte. Então, como a religião é uma das constituintes da identidade coletiva de um povo, é necessário que ela seja respeitada para impedir perseguições a grupos e coletividades inteiras. Por isso é definido como direito humano fundamental o direito à consciência livre, ou seja, o Estado que se denomina democrático não deve impor fé ou proibir qualquer fé à sua população. Pessoas não devem ter a sua fé ou falta dela criminalizada com perseguições, prisão, restrição de direitos como registros em documentos, obrigação de servir ao exército, ou ser negado o direito de servir ao exército ou ser funcionário público, ter direitos políticos e por aí vai. Em suma, a fé, seja qual for, ou a consciência secular, não devem diferenciar o cidadão limitando seu acesso a todos os outros direitos básicos, ir e vir, presunção de inocência, liberdade de expressão, participação política e etc. A pessoa é ao mesmo tempo livre para crer ou não, participar politicamente, se expressar, obter propriedade, se reunir, etc. Note que diferentes direitos humanos podem se misturar no exercício da liberdade religiosa. O direito de livre associação, livre reunião, liberdade de expressão, isonomia de direitos políticos, etc. Nós falamos mais disso no vídeo que eu vou fazer sobre direitos humanos, em que eu comento sobre cada um desses direitos. Diante dessa realidade, é importante salientar que muitas queixas sobre violação do Estado laico são fruto de uma certa ignorância ou um preconceito. Ah, não pode ter feriado religioso porque o Estado é laico. Pode, inclusive pode ter feriado de diferentes religiões. Você pode ter feriado católico, protestante, umbandista e por aí vai. Não pode ter bancada evangélica. Sim, pode. Existem bancadas diversas no Congresso e as bancadas representam os grupos de interesse da população. Se existe um grupo populacional que quer ser representado, essa é a lógica da democracia representativa, podem ser os sindicalistas, podem ser os ateus, podem ser os LGBT, podem ser os evangélicos, eles podem votar em pessoas com quem eles se identificam, ou seja, que vão representar os seus interesses e as suas ideias, porque compartilham do mesmo grupo, da mesma identidade. E essas pessoas podem se reunir no Congresso e formar as chamadas frentes parlamentares. Existem dezenas, provavelmente centenas, de frentes parlamentares. E basicamente qualquer coisa que tenha um interesse coletivo, parlamentares de diferentes partidos podem se unir numa frente parlamentar dizendo: nós somos a frente parlamentar que defende isso. Por exemplo, existe uma bancada católica. Eu vou colocar o link aqui se vocês quiserem ver no site do Congresso Nacional. Também existe uma bancada LGBT, que é outra frente parlamentar. Existe uma bancada que defende a Umbanda e o Candomblé. Para quem não sabe, existem frentes parlamentares para praticamente tudo, e eu não estou exagerando quando eu falo sobre tudo. Se existe um grupo de uma cidadezinha que tem interesse ou que tem necessidade de defender os interesses de uma área econômica, por exemplo, a produção do feijão, todos os parlamentares que pertencem a regiões produtoras de feijão podem formar uma frente parlamentar. E existe frente parlamentar para isso tudo. Existe frente parlamentar para o videogame, para o bambu, para a cadeia produtiva do coco. Eu não estou brincando, várias delas têm assinatura de mais de 200 parlamentares, ou seja, você tem algumas dessas frentes parlamentares com 40% do Congresso se declarando apoiadores. Eu vou colocar vários links aqui. Você tem a frente parlamentar pelos direitos dos homens, não é só feminista, das bicicletas. Na verdade, tem duas frentes parlamentares diferentes para negociar diferentes interesses do povo que gosta de andar de bicicleta. Existe a frente parlamentar do videogame com 202 apoiadores. A frente parlamentar dos porquinhos. Tem a frente parlamentar armamentista, ambientalista, do bambu, das pessoas com deficiência, do alho, dos desportos equestres. Sim, desporto equestre, sabe? Corrida de cavalo, equitação, aquela coisa que tem na Olimpíada. Existe uma frente parlamentar só para isso. E claro que nisso você pode dizer que tem várias contradições. Tem deputado que está na frente do meio ambiente e da frente do agronegócio. Pensa, por exemplo, que só tem 196 deputados na frente pelo direito da pessoa com deficiência. Eu não sei se, sei lá, daria para ter 512 deputados na frente pela pessoa com deficiência, porque algum deputado não seria a favor do direito da pessoa com deficiência. Para mim, no mínimo, faria sentido que todo mundo da bancada católica e da bancada evangélica deveria também fazer parte da bancada
da frente que defende o direito da pessoa com deficiência, porque o católico ou evangélico algum não faria parte dessa bancada. A Frente Parlamentar Evangélica, a famosa bancada evangélica, por exemplo, tem 196 membros, menos do que os 216 da bancada católica. Agora, se somando as duas, dá quase 400 deputados, então dá para entender a força do conservadorismo no Congresso. É claro que o número total é um pouco menor porque alguns deputados estão em ambas as frentes, porque eles apoiam o conservadorismo independente de serem católicos ou evangélicos. Agora, isso não difere em nada de você ter outras bancadas, como você também tem bancadas ou frentes parlamentares que representam o movimento negro ou o movimento LGBT. Dito isso, a representação política é um direito básico que não deve ser restrito por perseguição de consciência ou liberdade religiosa. Ou seja, você pode se candidatar independente da sua religião ou não ter nenhuma, e lutar pelas pessoas da religião que te elegeram, justamente como representantes. A lógica de uma democracia representativa é justamente essa. O Estado laico não é lesado por haver uma bancada evangélica, umbandista ou católica. E a Frente Parlamentar em Defesa da Umbanda é maior que a católica e evangélica, porque ainda que o número de umbandistas seja menor, basicamente por ser considerado uma religião perseguida e por ter também ligado ao direito afro, quase todo deputado de esquerda apoia a Frente pela Umbanda. Então ela tem literalmente mais deputados signatários do que a Frente Parlamentar Evangélica. Ainda que boa parte dos signatários não sejam efetivamente umbandistas, mas sejam simplesmente simpatizantes ou pessoas que apoiam a liberdade religiosa dos umbandistas que foram historicamente perseguidos. Havendo isonomia na eleição, a representatividade é legítima. O que violaria o Estado laico seria, por exemplo, você ter cadeiras cativas para o membro de uma determinada igreja. Como o voto do cara que é evangélico é contado igual ao voto do cara que é espírita, ou umbandista, ou ateu, cada um vota naquele que quiser. Isso é isonomia. Não existe privilégio para uma igreja ou grupo religioso para conseguir eleger candidatos ao Congresso. E nesse aspecto a representatividade é totalmente legítima. O que de fato precisa ser observado, e é a crítica que tem uma justiça, mas que costuma ser exagerada, e que muitos deputados cristãos não entendem, é que você não pode, aí sim viola o Estado laico, impor dogmas religiosos na forma da lei. Se eu, por exemplo, acredito que sexo antes do casamento é pecado, eu não posso tornar isso crime para impor isso para todo mundo que não tem a mesma crença religiosa que eu. A lei ela é isonômica, respeitando todas as religiões e participação política de pessoas de qualquer consciência. E para que permaneça isonômica, é vedado qualquer um criar leis persecutórias ou discriminatórias baseadas na sua religião. É aí que se fala na tal inconstitucionalidade. Se a Constituição garante a liberdade religiosa, não só ela veda que eu possa impedir o direito de culto de alguém, mas ela também veda que eu obrigue alguém que não é da minha religião a cumprir os ditames da minha religião. Ou seja, uma lei nova, ela tem que ser constitucional, ela está abaixo da Constituição e não pode contradizer. Se a Constituição garante a liberdade religiosa, então as leis infraconstitucionais, elas não podem de maneira alguma estabelecer parâmetros de exigência religiosa para aquelas pessoas que têm uma fé diferente, porque isso violaria a liberdade de consciência delas. E, infelizmente, muitos deputados da bancada evangélica e muitos conservadores no Brasil não têm essa consciência e tentam sim impor valores religiosos através da lei. Quando um representante de um grupo religioso sugerir uma lei, ainda que ela seja influenciada por um princípio moral, ela não pode dizer tem que ser ilegal porque está na Bíblia, ou tem que ser obrigatório porque está no Alcorão. Ele precisa apresentar argumentos dentro do laicismo, ou seja, argumentos materiais, científicos, evidências, provas, etc. Eu posso até achar que jogos de azar são pecado, mas se eu quiser proibir jogos de azar, cassino, etc., eu não posso simplesmente dizer está na Bíblia que não pode, porque a pessoa não acredita na mesma Bíblia que eu. O que eu posso dizer é usar o que os teólogos chamam de apologética, que é justificar moral e filosoficamente por que aquele mandamento bíblico é considerado justo. Então, se a Bíblia diz não matarás, eu posso provar empiricamente que quando você mata alguém, você está violando o direito de outra pessoa. Se a Bíblia diz para você não dar falso testemunho, que é o perjúrio, eu também posso entender que você está prejudicando um processo legal, condenando o inocente ou inocentando um culpado se você mente diante de um juiz. Em outras palavras, eu até posso ter uma crença moral convergente com os meus valores religiosos, mas a minha defesa desses valores morais na arena pública não pode se basear exclusivamente na justificativa do dogma religioso. A apologética é a interpretação racional dos mandamentos. Eu posso tentar explicar por que a Bíblia condenaria o jogo, e para isso eu posso mostrar que cassinos roubam pessoas, que pessoas se viciam, que ocorre lavagem de dinheiro, etc.
etc. Enfim, eu tenho que dar motivos materiais comprovados por estudos e evidência científica que não sejam exclusivamente a minha crença moral ou a minha fé, já que a minha fé não é algo que você possa verificar materialmente, ou que, ainda que seja disputável do ponto de vista filosófico, não é algo que as pessoas sejam obrigadas a concordar. A apologética deveria ser a base de toda atuação política de religiosos, mas infelizmente a maioria não tem essa consciência. E aí, de fato, ocorrem violações ao Estado laico, quando existe tentativa de imposição de ideias puramente religiosas sem justificativa material. Nós, no Estado laico, estamos condicionados a legislar e debater as questões do direito comum baseado naquilo que possa ser provado ou validado. Ou seja, o direito comum para pessoas com qualquer crença, ela tem que se basear na razão comum, que também possa ser demonstrada a pessoas independente da crença delas. Logo, haver uma bancada religiosa não viola o Estado laico, isso é simplesmente uma prática de representatividade. No entanto, quando esta bancada religiosa legisla em função dos seus próprios dogmas, tentando impor valores morais da sua religião para pessoas que têm outra fé, aí sim a gente tem uma violação do Estado laico. E isso, infelizmente, existe. Não é errado existir uma bancada evangélica, existem, inclusive, em vários países, partidos que têm na nomenclatura Partido Cristão, Partido Muçulmano, Partido Democrata Cristão, Social Democrata Cristão. E isso é legítimo desde que haja isonomia no sistema eleitoral. O que você não pode é, num Estado laico, permitir que esse partido faça imposições da sua fé para outros. Um ateu certamente critica a fé. Ele pode achar que o Estado laico deveria proibir essa ou aquela prática religiosa, mas isso seria um estado de perseguição religiosa e não um estado neutro ou laico ou isonômico. Se certamente você não quer ser impedido de defender ou ler Nietzsche ou Dawkins e compartilhar um post da ateia sem ser preso por isso, é o mesmo direito que o sujeito tem de usar um crucifixo ou um patuá. Caso fosse uma religião oficial, você poderia ser preso por blasfêmia ou obrigado a rezar em voz alta antes de entrar no trabalho. A liberdade de consciência é o mesmo direito para ambos. Do mesmo jeito que o ateu não é obrigado a rezar, o religioso não é proibido ou impedido de expressar sua fé, inclusive no espaço público. É curioso como essas coisas são experimentadas de forma diferente. O meu pai, por exemplo, quando era criança em colégio de estado, nos tempos da ditadura, tinha que cantar o hino nacional, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Nem todo mundo sabe, mas os evangélicos eles não rezam a Ave Maria. A gente considera isso uma forma de idolatria. E ele chegou a ser colocado de castigo e uma professora ficava do lado dele enquanto ele ficava perfilado para conferir se ele estava balbuciando ou rezando a Ave Maria durante aquele momento. Experiências assim podem ocorrer com judeus, muçulmanos, budistas, adventistas, mormons, católicos, ateus, etc. E no Brasil, nitidamente, as piores perseguições ocorreram com umbandistas e candoblecistas, devido à mistura do racismo com preconceito religioso, que alguns estudiosos definem racismo religioso. E você tem, por exemplo, exemplos de lei de Estado que são criadas com intento de perseguição. Por exemplo, há um tempo atrás, alguns deputados veganos se juntaram com deputados evangélicos, tentando impedir a prática de sacrifícios de animais que ainda existe em alguns cultos de Umbanda. Cara, se você pode sacrificar um animal para comer, se você pode usar um animal para uma competição esportiva como um rodeio, então você pode praticar um ritual religioso. E ainda que você proibisse abuso com o animal em certas circunstâncias, como por exemplo circo ou zoológico, você ainda estaria violando o direito constitucional daquela prática religiosa, que no caso, no Brasil, é mais exercida por umbandistas. No entanto, você tem outras religiões que também têm essa prática, e se tiver um imigrante vindo de qualquer país, ou tendo uma religião, por exemplo, seja hindu, ou alguma religião tribal, de qualquer origem, ou algum grupo indígena, que também tem essa prática, ela tem que ser tolerada da mesma forma. Então, usou-se o direito dos animais como uma tentativa de perseguição religiosa. E provavelmente evangélicos que adoram comer um bife participaram disso simplesmente porque eles acharam que seria uma maneira de alfinetar os umbandistas. E isso não é correto. A gente tem que preservar a liberdade religiosa de todos como forma de proteger a nossa própria. Se você tenta proteger a sua religião e ao mesmo tempo perseguir as outras, você está tentando estabelecer uma nova religião oficial. E isso é uma violação do direito alheio. É algo que eu não gostaria que acontecesse comigo e que muitos evangélicos e protestantes já foram também perseguidos quando o catolicismo foi religião oficial, e ao mesmo tempo não é algo que eu deveria me sentir no direito de fazer com os outros. E essa é outra percepção que os cristãos têm que ter e cobrar das suas lideranças, pastores e deputados, coerência nessa postura, ao invés de se sentir representados por pessoas que defendem uma proposta de domínio religioso ou de imposição religiosa, porque isso não é bíblico tampouco, né? A Bíblia ela diz que não por força nem por violência, mas pelo meu espírito.
Ou seja, é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Estado ele tentar obrigar alguém, a gente chama isso de coerção do Estado. Seja porque ele proíbe e vai te punir ou botar na cadeia por não fazer, ou porque ele vai te multar, ou porque ele coloca uma obrigação, alguma cobrança, alguma força de vigilância te impedindo, te censurando para te cobrar alguma coisa. Então, se o Evangelho nunca pode obter uma conversão por meio de coerção, qualquer lei obrigando uma prática evangélica, na verdade, está violando o princípio bíblico de que você não pode coagir terceiros a seguir os mandamentos. Existe também uma falsa dicotomia entre secularistas e fundamentalistas. O problema é porque existe uma mentalidade corporativista e socialmente deseducada ou cínica. Muitos políticos religiosos forçam a barra tentando impor dogmas com políticas de Estado. E, infelizmente, por falta de consciência de cidadania, muitos dos seus eleitores apoiam isso. O absurdo de dizer mais Bíblia, menos Constituição é um pensamento autoritário e não é sequer bíblico. No passado, por séculos, a Igreja e o Estado foram uma entidade simbiótica, o que acarretou participação eclesiástica em crimes contra a humanidade, como a escravidão e a colonização que matou milhares de indígenas. Até hoje lembramos de tais eventos como males feitos por políticos usando a fé cristã como pretexto, e sim, recai sobre o cristianismo a culpa e a responsabilidade por diferentes líderes e igrejas terem apoiado tais coisas. Essa responsabilidade nunca vai se esquivar de nós cristãos, porque qualquer ação social, seja boa ou ruim, será acreditada historicamente à nossa fé. Vale lembrar que, a despeito das leituras mais preconceituosas, muito difundidas entre os secularistas e muito difundidas especialmente pela esquerda, a Igreja não é marcada apenas por prejuízo à vida pública. O protestantismo foi uma voz importantíssima no iluminismo e no fim do direito divino dos reis, e ideias republicanas e de direitos humanos que surgiram a partir do iluminismo. O termo hospital vem de uma ordem de cavaleiros chamada Ordem dos Hospitalários, que formavam comunidades para tratar doentes. Vários avanços históricos nos direitos civis foram liderados por comunidades de fé, desde Martin Luther King Jr., que era um pastor batista, passando pelo direito do voto feminino, que se iniciou nas sociedades de mulheres das igrejas protestantes. A gente fala disso no vídeo sobre a primeira onda do feminismo, que eu vou colocar aqui. A questão não é se a religião é boa ou ruim moralmente, e quase sempre as narrativas secularistas colocam a religião sempre como fundamentalista e retrógrada em relação aos direitos humanos, e o secularismo como progresso. E isso é uma mentira deslavada em relação a qualquer leitura histórica. Você pode olhar para violações de direitos humanos em estados que foram assumidamente secularistas, como os estados comunistas do século XX, e você pode ver uma série de contribuições religiosas, como eu já citei, para o desenvolvimento dos direitos humanos. Então a questão não é a religião ser boa ou ruim. Como diz o Mário Sérgio Cortella, religião não é coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente e tem gente que é tonta. Você tem corruptos secularistas e você tem honestos secularistas. Você tem corruptos religiosos e honestos religiosos. Você tem forças que defenderam privilégios e que praticaram atos de violação de direitos humanos, tanto por secularistas quanto religiosos ao longo da história. O protagonismo religioso na história da humanidade, ele acaba tendo mais responsabilidade, porque ao longo da história a maior parte das sociedades humanas foi profundamente religiosa, e ao longo da história a humanidade de forma primitiva cometeu muitos crimes. Então você frequentemente tem a religião ao lado do poder responsável por esses crimes. Mas você não pode esquecer que também teve muitas vezes a religião ao lado dos oprimidos para mudar esses sistemas. E no que existiu de poder exercido por secularistas na história, você também teve exemplos bons e ruins. Você pode falar de influências secularistas muito positivas, como você tem em boa parte da Europa Ocidental, em países como a Holanda, e você tem muita influência secularista negativa e repressora em países onde o secularismo foi imposto por lei de Estado, como a Coreia do Norte ou a China. A questão não é se a religião é boa ou ruim moralmente, isso vai depender do quanto os religiosos vão efetivamente praticar os ensinamentos numa prática política, e não necessariamente a ausência de fé resultará em melhores índices de qualidade de vida ou esclarecimento, como gostam de defender alguns secularistas. Só olhar para os aterradores regimes comunistas do século XX, que foram recordistas em violações de direitos humanos, inclusive praticando ampla perseguição religiosa em nome de um Estado ateu numa política chamada de ateísmo de Estado. Essa postura de perseguição à religião não é meramente ateísmo, que é não crer em Deus, mas é antiteísmo, que é não crer em Deus e perseguir religiões. O antiteísmo é marcado por um ativismo militante contra a crença em Deus ou deuses ou qualquer metafísica. E o que embasou esses movimentos persecutórios na antiga União Soviética e ainda existe em alguns lugares como a Coreia do Norte
É importante separar o ateu do antiteísta e o laicismo do antiteísmo. Existe muita gente que quer dar aula sobre o Estado laico, que quer acusar os crentes de serem fundamentalistas, mas não faz essa distinção e usa argumentos antiteístas e defende políticas persecutórias antiteístas, achando que isso seria Estado laico, quando na verdade isso viola o Estado laico que garante a liberdade religiosa. Um texto bíblico sempre lembrado quando falamos de postura cristã diante do Estado é quando Jesus é colocado numa falsa dicotomia por um fariseu que pergunta: é lícito pagar tributo a César? E Jesus não caiu nessa pegadinha, nessa pergunta capciosa. Por que era uma armadilha? Se ele respondesse que era ilícito os judeus pagarem tributo a César, como a Judéia era uma colônia ocupada pelo Império Romano, ele estaria sendo acusado de pregar a rebelião contra a autoridade romana e seria preso. Se ele respondesse que era lícito, os judeus o acusariam de ser um capacho de Roma e de estar basicamente aceitando a dominação estrangeira e pagã. Numa resposta ele era tido como fanático e na outra resposta ele era tido como alguém mundano, pecador, defensor do paganismo. É muito comum esse tipo de falsa dicotomia, que é uma falácia onde você tenta colocar uma pessoa e qualquer resposta que ela dá, ela fracassa. Fala: fulano, você é burro ou você é um perdedor? Fulano, você fracassou ou você acha que foi incompetência sua? Nenhuma das respostas é positiva, então você tem que criar uma terceira via e recusar e criar uma resposta. Foi o que Jesus fez e ele disse: me dá essa moeda, me mostra uma moeda. Qual é o rosto nessa moeda? E o cara fala: é de César. E Jesus diz: dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus. Ou seja, o exemplo que ele está dando é: se tudo no mundo pertence a Deus, tudo tem que ser feito para a glória a Ele. Mas se você está numa parte do mundo que foi colocada sob a autoridade romana, então você vai respeitar a lei romana naquilo que ela não violar as leis de Deus. É importante também que Jesus ele acabou sendo preso e morto depois pelo Império Romano de qualquer jeito. Só que ele foi preso injustamente. É importante na narrativa dos evangelhos mostrar que Jesus morreu sem pecado. E se ele tivesse advogado rebelião contra Roma, isso poderia ser imputado como pecado. Então é importante que Jesus tenha dado essa resposta, porque ele não defendeu abertamente uma rebelião. Ele, quando foi condenado, não é por um crime cometido e merecido. Ele foi condenado por mentiras de testemunhas falsas, por crimes que ele não cometeu. Ocorre que todo império terreno teve fim. E Jesus, na verdade, ele não pregava rebelião, porque o propósito dele não era estabelecer um reino terreno, ou ser um rei guerreiro, como inclusive os judeus esperavam que o Messias fosse, alguém como Moisés, que foi um libertador, ou como o rei Davi. Mas, na verdade, ele veio para estabelecer um reino eterno, fora da terra. E nesse reino eterno de Jesus, muitos reinos da terra começariam e passariam. No entanto, o reino dele permaneceria. E perceba que Jesus estabeleceu uma religião, o cristianismo. E quantos reinos começaram e acabaram enquanto a era cristã continuou? Você teve ascensão e divisão do Império Romano, queda do Império Romano, feudalismo, diferentes impérios, Império Turco-Otomano, a Palestina foi colônia inglesa, agora tem o Estado de Israel. Com tudo que mudou de poder terreno, o celestial não mudou e o cristianismo continua existindo, atravessando essas eras. Houve cristianismo na Palestina, no Império Romano, na Idade Média, no Renascimento, nos diferentes reinos europeus, e existe até hoje, independente dos sistemas políticos terem mudado tanto. O reino de Cristo foi maior que todos esses reinos que tiveram fim. E ele permanece até hoje na terra como imagem do seu reino perfeito no céu. Mas nunca foi a intenção de Cristo criar uma teocracia ou um Estado cristão. E na maioria das vezes em que essa associação ocorreu, ela foi nociva para o cristianismo. Ou seja, na maioria das vezes em que a fé se misturou com o Estado, caiu na conta, desmoralizando o cristianismo, os pecados que o Estado praticou, as violências do Estado, seja por interesse de um rei, seja por egoísmo, seja por uma guerra entre diferentes facções de um país contra o outro, isso sempre acabou sendo desmoralizante para o cristianismo. E a gente precisa aprender com esses exemplos históricos e seguir o princípio bíblico de não querer estabelecer de forma alguma um tipo de teocracia. E já que a gente não pode defender uma teocracia, a gente tem que respeitar o laicismo do Estado e agir de maneira apologética quando for defender os nossos princípios. Note ainda que numa democracia a participação política dos religiosos pode ser muito positiva, conforme exemplos que eu já citei. Mas participar politicamente numa democracia inclui votar, debater, propor e não impor. Note ainda que, digamos que existem duas visões de democracia. Numa visão, nós pensamos no todo, no que é melhor para a sociedade, inclusive nós mesmos, e por vezes estaremos dispostos a abrir mão de nossos interesses pelo bem coletivo.
Simplesmente eu aceito pagar imposto para pagar escola e saúde para as crianças pobres. Eu não estou defendendo meu direito egoísta porque eu entendo que existe uma pessoa com mais necessidade do que eu. Numa outra visão eticamente deturpada, a democracia existe um cabo de guerra entre grupos egocêntricos, cada um tentando levar o máximo de vantagem em tudo. Eu vou tentar pagar menos imposto para que o outro pague mais imposto. Eu vou tentar beneficiar o meu Estado para que o outro Estado seja prejudicado. Eu vou defender a minha categoria, a minha raça, o meu gênero, a minha identidade contra todos os outros. Se um Estado puder sugar impostos recolhidos do outro, ótimo. Se uma bancada evangélica for maior que a umbandista e puder aprovar o maior número possível de leis persecutórias contra os umbandistas, essa é a lógica. Se for o contrário e a bancada secular for maior, que se restringe o máximo possível os direitos dos religiosos. Obviamente que essa disputa egocêntrica é uma deturpação do conceito de democracia. Sim, é importante que cada um possa defender os próprios interesses e até por isso a democracia é representativa, para que toda a pluralidade da sociedade possa ter algum certo peso em seus representantes. Mas é fundamental que não só haja isonomia constitucional, mas também que o princípio basilar de todos os representantes de cada grupo de interesse seja buscar o bem comum. Até por isso, a Constituição tem cláusulas que não podem ser mexidas, que são chamadas de cláusulas pétreas. Porque, independente do que pode acontecer através das décadas, aquele conceito justo não pode mudar. Hoje, os evangélicos são 25% da população. Eles já foram 2%. Mas você não poderia aprovar leis de perseguição religiosa mesmo que eles fossem 0,1%. A ideia é que, se a gente entende que é justo respeitar a liberdade religiosa, o fato de um grupo ser minoritário ou reduzido não permite que ele seja oprimido pela maioria. E isso vai completamente contra o que, por exemplo, disse uma vez o Bolsonaro, dizendo que a minoria tem que se curvar perante a maioria. Você olha, por exemplo, para os evangélicos e cristãos, também católicos, ortodoxos, sendo perseguidos em países muçulmanos, como recentemente está acontecendo no Talibã. Eles estão matando cristãos no atacado. Se você acha justo que a minoria se curve diante da maioria por imposição, então você também acharia justo que em países onde os cristãos são minoria, eles fossem perseguidos. E obviamente que você não vai concordar com isso. Se você tem empatia pela igreja perseguida fora do Brasil, você também deveria entender que é moralmente correto e responsável, enquanto maioria num país cristão, que a nossa postura seja de respeito com as minorias, inclusive umbandistas, muçulmanos, ateus e etc. Vale lembrar também que, além do cristianismo ser contra a imposição estatal e contra o estabelecimento pelo poder terreno, porque a intenção de Jesus não era estabelecer uma teocracia, o valor que ele ensina do amor pelo próximo preza pelo altruísmo. Então, se você for pensar em como exercer o seu poder político de maneira altruísta, você vai pensar em como conviver com o outro e não como oprimi-lo. A Bíblia fala em várias passagens de defender o direito do estrangeiro, ou seja, daquele que naquela época tinha costumes diferentes, e talvez até uma outra fé, e era mais frágil. Me parece óbvio que a única forma biblicamente correta de exercer poder político na democracia é a primeira. Se você pode exercer política pensando em bem comum, ou exercer poder político pensando em drenar o máximo possível para a sua categoria, o que é biblicamente coerente e moralmente coerente é que você pense no bem comum. Isso inclui o respeito àqueles diferentes de você. E, infelizmente, a chamada teologia do domínio, ou a visão dominionista, que muita gente equivocadamente chama de fundamentalista, que é muito comum dentro de certos círculos, inclusive na bancada evangélica e na bancada católica, e boa parte do conservadorismo brasileiro, ela não tem essa visão de convivência e tolerância pacífica, mas de fato busca aparelhar instituições e ocupar o poder político para a imposição, sendo que isso não é um propósito ou um princípio cristão, e nem sequer unanimidade dentro das igrejas evangélicas. Esse pensamento corporativista cristão de domínio e imposição é antibíblico e eu diria, se é contra a Bíblia, é também anticristão. Tanto porque a Bíblia deixou claro que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, e que ninguém pode ser convertido senão pelo Espírito Santo. Não há como impor a fé. Se não só é vedado a gente impor a fé e também é vedado enxergar o outro ser humano como inimigo para que pela força a gente se imponha sobre ele, não tem como você querer aplicar isso como uma visão cristã política coerente. É uma visão etnocêntrica. O que é etnocentrismo? É algo parecido com racismo, mas o nome etnocentrismo é porque ele pode ser exercido por diferentes grupos. Você tem dentro da Índia o etnocentrismo de um sistema de castas, onde umas castas se consideram superiores a outras. Você tem o etnocentrismo dos supremacistas brancos nos Estados Unidos e o racismo. Você tem etnocentrismo no leste europeu de um branco contra o outro,
no preconceito que existe, por exemplo, entre eslavos e croatas e russos, ou os russos têm em relação aos ucranianos. Esses tipos de etnocentrismo podem ser baseados em raça, religião, classe social e por aí vai. Então, se um grupo se junta e decide defender seus privilégios, já houveram muçulmanos que fizeram isso, já houveram brancos que fizeram isso, negros que fizeram isso, católicos que fizeram isso, protestantes que fizeram isso e por aí vai. O fato é que, se você tem uma visão de corporativismo etnocêntrico evangélico, essa visão não é bíblica. Você apenas pensa no evangelho como uma marca que você usa para se identificar e identificar as outras pessoas que seriam o seu grupo contra todos os outros. Mas uma visão coerente com o cristianismo não é de você querer tratar os outros grupos como inimigos, mas de você querer a convivência pacífica e demonstrar pelo testemunho do amor cristão que essas pessoas também podem alcançar a salvação em Cristo. Saibam ainda que foi muito comemorado pelos evangélicos, pelos protestantes, que eram minoria quando o Brasil decidiu abraçar o laicismo em sua Constituição. Porque, como minoria, os evangélicos por anos tiveram de ceder a formas de pressão de instituições católicas. Não faz sentido quem foi por tanto tempo minoria hoje exercer a força política querendo oprimir os outros. Já os secularistas e ateus também erram feio, erram bruto, erram rude no que é a interpretação de Estado laico. Como eu já falei, muitas vezes o pessoal confunde ideias que são antiteístas com ideias laicistas. E eles não percebem que, sendo ideia antiteísta, qualquer intolerância religiosa não é intolerância do religioso. Intolerância religiosa é intolerância com a religião. Se você tem intolerância religiosa aos muçulmanos, você pode ser um católico intolerante religioso, um ateu intolerante religioso ou um protestante intolerante religioso. Se você tem intolerância religiosa contra a religião umbandista ou evangélica, tanto faz se a sua intolerância vem do seu catolicismo ou do seu ateísmo. Então, a questão é que o antiteísmo do ateu, ele é uma intolerância religiosa, tanto quanto a intolerância religiosa praticada por aqueles que têm uma religião e não toleram a outra. O ateu que despreza todas as religiões, ele é tão etnocêntrico quanto o cara que é evangélico e acha que todas as outras religiões estão erradas, ou o cara que é católico e quer perseguir todas as outras religiões não católicas. Ou o muçulmano, jihadista ou xiita, seja lá como for. Vou cortar o xiita porque a definição não bate com isso, tá? É uma coisa que eu vou explicar em outro vídeo. A diferença entre xiita, sunita e por aí vai. E embora o mau testemunho de alguns cristãos na política possa parecer corroborar o preconceito de alguns, isso não justifica esse preconceito. Digamos assim, se você foi assaltado por uma pessoa negra, isso não justifica você ser racista. Ainda que você tenha muitos maus cristãos, você não deveria pensar em ir para o outro extremo e dizer, já que esses cristãos são dominionistas ou eles querem defender uma teocracia, então eu vou defender perseguição religiosa. Não, se eles fossem justos, eles deveriam defender convivência harmônica e tolerância. E se você quer ser justo e não tão injusto quanto eles, de sinal trocado, você também deveria defender convivência harmônica. E por isso você também deveria, ao criticar os exageros e abusos de religiosos dominionistas, ainda assim respeitar e fazer as devidas ressalvas em relação aos direitos dos religiosos que são tolerantes. Uma coisa curiosa é que, embora os secularistas critiquem os cristãos com frequência gritando Estado laico, reclamando de fundamentalismo religioso, na maioria das vezes que eu vejo um secularista fazendo essa invocação, o que ele está defendendo também é uma violação do Estado laico. Porque eles estão sendo tão autoritários que já estão defendendo repressão religiosa exatamente de forma tão etnocêntrica quanto a bancada evangélica. Já foi citado, é um absurdo existir bancada evangélica. Não, não é absurdo. Inclusive, em muitos países democráticos do mundo existe até partido cristão ou partido muçulmano. A Angela Merkel, que é chanceler alemã há praticamente 16 anos, pertence ao Partido Democrata Cristão da Alemanha, que é fortemente ligado à Igreja Luterana. Sendo que a democracia alemã ela tem forte influência do luteranismo, até porque Lutero iniciou a reforma na região da Turíngia, na Alemanha. Quase todo país da Europa Ocidental tem um ou mais partidos cristãos e vários países com melhores índices de qualidade de vida do mundo, como a Áustria, Suíça, Suécia, Itália e por aí vai. A Áustria, por exemplo, também tem um governo atual que pertence ao Partido Democrata Cristão. Quase todos os países da Europa Ocidental, que hoje são os países com melhor qualidade de vida do mundo, já tiveram governos social-democratas cristãos ou democratas cristãos como partidos hegemônicos em algum período. Os partidos democratas cristãos e social-democratas foram os mais dominantes da Europa do pós-guerra durante os chamados 30 Gloriosos, que foi o período de forte crescimento econômico dos anos 50 até os anos 80, e que estabeleceram um padrão de vida que hoje todo mundo inveja.
O problema aqui é o secularista que confunde expressão religiosa, que é um direito, com uma violação do Estado laico, quando o que viola o Estado laico é justamente a perseguição. Outro exemplo ocorre quando alguém acha errado o funcionário público carregando um crucifixo ou um patuá por ser funcionário público, quando novamente o laicismo garante que esse direito seja exercido. Se você usar seu símbolo religioso no trabalho, seja qual for a sua religião, paganismo, budista, etc., assim como os crentes por vezes confundem democracia com ditadura da maioria, os laicistas frequentemente confundem laicismo com antiteísmo. Não tem que proibir a sua expressão de fé, e não é uma imposição ao outro que também pode se vestir ou colocar a sua própria mesa, ou colocar na sua própria mesa o símbolo que ele quiser. Então, se você vai a um cartório e tem lá uma imagem de Maria, ou se você chega num estado para ser atendido por um funcionário público, vamos dizer na Receita Federal, e ele tem uma reza ou uma imagem de um anjo ou um santinho, ele tem esse direito, ele não está violando, ele pode ser funcionário público e expressar a fé dele. Uma professora usando um crucifixo, dando aula numa escola pública, não está violando o Estado laico. E eu já cansei. Uma rua com nome de santo não está violando o Estado laico. Um feriado religioso de São João, Santo Antônio, não está violando o Estado laico. E eu já cansei de ver secularista reclamando disso. O que tem de post da ateia falando essas bobagens é uma grandeza. E o pior é que o cara se acha ou intelectual ou inteligentão, querendo dar aula de Estado laico, sendo que ele mesmo não entende o conceito. Também não tem nada contra você ter, por exemplo, uma Bíblia numa biblioteca escolar. A gente vê essas ideias de Jerico praticamente todo dia nas redes sociais. Eu vejo muito secularista compartilhando golpes baixos contra a religião, ou sobre como a gente vive já numa teocracia, ou como a gente já vive num Estado fundamentalista e por aí vai, quando, na verdade, ainda que você não goste de ver o crescimento de poder político de grupos conservadores, se esse poder político foi obtido por meio do voto dentro de um sistema eleitoral isonômico, isso é totalmente legítimo. Se você agora imagina o que seria se várias dessas ideias de Jerico que alguns secularistas defendem realmente fossem colocadas em prática. Se você não tivesse feriado religioso, se você proibisse a pessoa de usar um seu crucifixo no trabalho, de usar um símbolo religioso quando ela é funcionário público, se você tirasse o Deus seja louvado das notas de dinheiro, se você proibisse que deputados que pertencem a um grupo religioso fossem eleitos, ou declarassem opiniões e posições baseadas na sua fé religiosa que ele está representando de pessoas eleitores que têm a mesma fé que ele, se você cobrasse impostos das igrejas, quando você não cobra impostos de outras instituições sem fins lucrativos, como partidos políticos, ONGs, escolas de samba, sociedades esportivas e filantrópicas e por aí vai, isso não seria um Estado laico correto. Assim, tem muito secularista que vê a gente viver no Estado laico, acha que a gente vive no Estado fundamentalista religioso e sonha que a gente viva no estado de perseguição religiosa, achando que aí sim a gente vai viver o laicismo, quando na verdade isso tem muito mais em comum com o ateísmo de Estado ou gozateísmo praticado na União Soviética, ou que ainda é vigente, por exemplo, na Coreia do Norte. Ninguém diz que algo é errado por ser relacionado à identidade sexual, racial ou regional, porque não existe um Estado de gênero neutro ou Estado sem raça. Mas frequentemente o sujeito confunde Estado laico com Estado sem religião, quando ele na verdade é um Estado de liberdade e pluralidade religiosa. Então o cara, por pensar que Estado laico significa Estado sem religião, vê toda manifestação religiosa no espaço público e político como uma violação disso, quando na verdade Estado laico não é Estado sem religião, é Estado sem religião oficial e, portanto, Estado de pluralidade religiosa, onde as diferentes manifestações de fé são sim toleráveis, inclusive se o cara quiser ler a Bíblia ou quiser receber uma pombagira no púlpito do Congresso. Ok? Se o cara quiser cantar Beatles, como o Eduardo Suplicy já fez, ou se ele quiser ler um trecho do Manifesto Comunista, ou se ele quiser ler Shakespeare, ele está no tempo dele de expressar a ideia que ele quiser do público, como representação das ideias do público que o elegeu. O problema, tanto do corporativismo secularista quanto do corporativismo religioso, é uma lógica que funciona mais ou menos assim. O que eu gosto tem que ser obrigatório, o que eu não gosto tem que ser proibido. Repara quantas coisas o STF teve que tomar uma decisão para declarar como inconstitucional uma lei, ou tentando tornar obrigatório, ou tentando proibir. Não tem que ser obrigatório rezar o Pai Nosso, ou obrigatório ter uma Bíblia na biblioteca, mas também não pode ser proibido. E as leis feitas tanto por um lado quanto pelo outro, normalmente tentam fazer uma coisa desse tipo. Repara também como no somatório das ideias secularistas, com frequência você vê sim um projeto antiteísta, ou no mínimo uma espécie de lobby ou ativismo contra a liberdade religiosa.
porque você tem um monte de leis que seriam persecutórias que só não vão a efeito porque existe uma forte bancada evangélica ou conservadora. E ao mesmo tempo existe todo um projeto e um lobby para tentar proibir que essa bancada exista ou impedir a sua atuação. E se não fosse essa bancada, todas essas leis persecutórias passariam. E isso com certeza não seria um tipo de justiça nem honraria o laicismo. Outra coisa imensamente mal interpretada pelos secularistas, que merece até um vídeo à parte, é a questão institucional por meio da questão financeira. Mas resumindo, as igrejas têm o mesmo direito que qualquer instituição sem fins lucrativas, e são várias. Não existe isenção tributária para as igrejas, não existe isso na lei. Existe isenção tributária para instituições sem fins lucrativos, e isso inclui partidos, ONGs, agremiações e associações, inclusive alguns clubes de futebol, escolas de samba, entidades filantrópicas, organizações profissionais, como o CREA, CRM, etc. O máximo que existe diferente, e que a Constituição também garante, é que é proibido a imposição de impostos sobre templos religiosos. Então o templo religioso não paga IPTU, por exemplo. Mas isso tem a ver com a extensão do direito da religião ao exercimento de outros direitos, como o direito de livre associação e livre reunião. Ou seja, para você pode dizer, você pode montar um partido, mas você não pode ter uma sede. Você, teoricamente, não está violando a participação política, dizendo pode ter partido, mas você está sabotando a atuação nesse partido porque você está violando o direito à livre reunião, que também são direitos humanos. A prática da atividade coletiva comunitária, isso vale para partido, sindicato, religião, etc., ela tanto une o direito de participação política, o direito de liberdade de consciência, o direito de livre reunião, ou seja, que é o povo se aglomerar. Em vários estados ditatoriais é proibido haver manifestação pública, ir para a rua a galera protestar. O direito de livre reunião, ele garante que você pode fazer isso, você pode ir para a rua em conjunto, você pode reunir pessoas. Uma das maneiras de impedir que o público se organize para lutar contra o Estado é impedir que as pessoas formem reuniões nas casas. Então, quando dizem, por exemplo, que tem 6 pessoas ou 8 pessoas do Partido Comunista ou de uma seita herege numa casa e por isso elas vão ser presas, isso é uma violação do direito de livre reunião. E vários estados ditatoriais proíbem isso. Já o direito de livre associação, ele garante que você possa não apenas se reunir, mas formar uma instituição, ou seja, angariar recursos, recolher donativos, comprar um espaço, juntar o dinheiro para melhorar aquele espaço, criar ações sociais. Você pode montar uma escola, um curso, pagar pessoas para dar palestras pelo país inteiro. Então, quando você cria uma instituição, isso é o direito de livre associação. A prática de toda atividade comunitária, ela é contemplada pelo direito de pela liberdade política, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de associação e liberdade de reunião. A liberdade religiosa, ela une todos esses direitos. E diga-se de passagem, a liberdade de você formar um sindicato ou partido político usa praticamente os mesmos direitos. Então, quando você entende como uma violação do Estado laico o exercimento de um desses direitos, porque você acha que tinha que cobrar imposto, ou tinha que taxar, ou tinha que impedir, ou tinha que proibir, só porque você tem preconceito com religião e você não gosta que a religião compre um cinema e transforme em igreja, ou você não gosta que a religião faça um culto em cima de um trio elétrico numa praça pública, quando você tem uma série de outras instituições laicas fazendo a mesma coisa, partidos fazendo a mesma coisa, ONGs fazendo a mesma coisa, você está sim defendendo uma ideia antiteísta de perseguição religiosa. Ainda que você esteja sendo confundido pelo conceito de Estado laico, porque, de novo, não existe Estado de política neutra, Estado de gênero neutro, de raça neutra, e você não vê violação de que todas essas identidades sejam organizadas de forma comunitária a exercer o direito de reunião, de associação, de formar instituições, liberdade de expressar em espaço público, representação política e por aí vai. Você só leu errado o conceito de Estado laico e aí você acha que todas essas coisas deveriam ser vedadas só para a expressão religiosa, sendo que você muitas vezes tem uma associação comunitária mais forte pela religião ou uma identidade coletiva e que, portanto, precisa de representação política para a religião do que você teria para raça ou gênero ou orientação sexual. Tem mais gente que vota no cara que é da minha religião do que gente que vota na pessoa que é do meu gênero ou na pessoa que é do mesmo grupo racial, até porque o movimento negro, o feminismo, tem uma penetração social menor ou mais recente do que as igrejas. Então não faz nenhum sentido você achar que o cara pode pedir voto no sindicato e exercer todos esses direitos
políticos para uma instituição de esquerda, como o sindicato ou para uma instituição trabalhista, que você entende que existe para a representação comunitária e que, portanto, existe para ter atividade política, e você achar que a religião tem que ser confinada como uma fé pessoal e que a comunidade de fé e a ação social das igrejas, que englobam todos esses direitos, teriam que ser restritos. Em tudo isso, você está, na verdade, defendendo algo contrário ao Estado laico e à pluralidade religiosa e contrário aos direitos humanos, diga-se de passagem, cabeção, ao invés de estar efetivamente defendendo o Estado laico e os direitos humanos. Então é importante que os secularistas façam sim suas críticas à religião, é necessário, faz sentido, é um direito que vocês têm, e façam as críticas aos abusos que religiosos muitas vezes praticam, tentando violar o direito alheio, tentando impor dogmas religiosos ou praticando perseguição política. No entanto, vocês têm que saber separar o que é um abuso ou uma invasão de imposição de uma moral religiosa por meio da lei, do exercer direitos humanos que a pessoa tem dentro da sua fé, seja de praticá-la de forma comunitária, seja de ter representação política, seja de expressar essa fé publicamente. Porque se você cair no erro do antiteísta, você está sendo tão etnocêntrico e autoritário quanto os fundamentalistas religiosos que você critica. Porque você vai estar defendendo um antiteísmo, que é uma intolerância religiosa, da mesma maneira que é intolerância religiosa o etnocentrismo dos fundamentalistas cristãos. Você apenas está praticando uma intolerância religiosa com base no laicismo e com ódio às religiões, ao invés de uma intolerância religiosa com base no cristianismo, com ódio às outras religiões e ao secularismo, aos LGBT e por aí vai. Eu vou colocar outros 3 dízimos que eu vou colocar outros 3 vídeos que eu acho que servem como complemento para esse entendimento da prática do Estado laico. Eu não sei se eu vou ter gravado todos eles já e colocado no YouTube quando esse vídeo estiver no YouTube, mas qualquer coisa eu vou botar os links ali embaixo depois. São o vídeo sobre a bancada evangélica e a postura política dos evangélicos, um vídeo sobre polêmicas requentadas, né? Polêmicas requentadas são alguns comentários que eu tenho para fazer sobre coisas que eu ainda estava gravando o canal e aconteceram e eu não quis colocar no ar porque o canal ainda não estava pronto. E eu vou falar sobre a questão da liberdade religiosa e as restrições do Covid. E também eu quero falar sobre a instituição igreja e a questão do dízimo. Eu vou colocar links para esses vídeos aqui, se eles já estiverem prontos, eu vou colocar ali embaixo depois quando esses vídeos estiverem prontos. Eu agradeço. Desculpa um pouco aí o desabafo, porque faz uns 20 anos que eu ouço certas ladainhas que já deram no saco. E eu fico muito irritado porque tem gente que se acha inteligente repetindo, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de convicção, um bagulho que está errado. E acho que nesses 20 anos a pessoa não se deu o trabalho de pesquisar por 10 minutos na internet para descobrir que está errado. O cara diz que é defensor dos direitos humanos, o cara fala uma batatada que é contrária aos direitos humanos, e se ele pesquisasse no Google o que são os direitos humanos e fizesse uma leitura para lá de simples de alguns autores, ele já, de resumo, ele não precisa nem ler o livro todo, ele entenderia que ele está errado nisso. Ao mesmo tempo, é claro que me frustra e me envergonha como cristão, já que nós como cristãos somos cartas vivas de Cristo, ver pessoas que não entenderam a mensagem de Jesus, ver pessoas que não entenderam as lições históricas muito trágicas que existem em momentos em que o cristianismo foi usado como instrumento político de perseguição, fosse pela extrema-direita, fosse pelo colonialismo, fosse por outra força qualquer, fosse a favor da escravidão e por aí vai. E também me incomoda muito que ainda falte essa noção da necessidade de respeitar o Estado laico. Eu vou fazer um vídeo especificamente direcionado aos evangélicos, falando sobre a consciência política que eu acho que todo cristão deveria ter, e que eu espero que um dia se torne uma coisa padrão, assim, ao concurso, que basicamente todo mundo entenda, dentro das igrejas, os líderes, os pastores, a bancada evangélica, para que a gente deixe de envergonhar o evangelho com práticas abusivas que de fato acabam dando motivo para os secularistas criticarem. A questão é, os secularistas criticam estando errado e por preconceito criticam também naquilo que a gente tem direito. E nem um lado nem outro está tentando estabelecer um meio termo que é justo, que é constitucional. Tanto um lado quanto o outro está seguindo aquela lógica de democracia, ditadura da maioria, cada um puxa a sardinha para o seu lado e puxando o máximo no cabo de guerra. E se qualquer um dos lados conseguisse o que quer, seria terrível, porque você teria um grupo opressor e um grupo perseguido. E ainda que historicamente os perseguidores no Brasil sejam a maioria, brancos, cristãos, héteros, etc., não é completamente fora da ordem você pensar que essa situação pode se inverter, como já aconteceu historicamente em diversos lugares. No México, por exemplo, que é um país extremamente católico, você teve uma guerra civil no início do século XX, chamado de
cristeira porque eram os cristãos, em que a tentativa de proibir rituais religiosos do cristianismo levou o país ao colapso. Teve a ser criada uma nova constituição depois. O desejo positivista de uma elite que era laicista tentou reprimir. Você teve fuzilamento, você teve padres mortos, você teve igrejas queimadas. Então, mesmo num país de maioria cristã, você pode ter sim uma inversão de perseguição religiosa no momento em que você tem uma doutrina antiteísta se tornando politicamente hegemônica. Não é por invenção de que, contra os cristãos têm, assim como os judeus têm essa consciência em relação ao antissemitismo, os cristãos eles têm uma consciência muito clara, porque a gente tem muito contato com a chamada igreja perseguida. A gente sabe de cristãos que são perseguidos em países muçulmanos, a gente sabe de cristãos que são perseguidos em países comunistas. No Ocidente é um outro assunto, e eu vou fazer um vídeo ainda sobre a tal da cristofobia, que não é um termo correto. Mas perseguição religiosa existe aos cristãos em várias partes do mundo. E digamos que os cristãos estão entre os grupos religiosos mais perseguidos do mundo. Talvez sejam o mais perseguido no mundo. Porque no Oriente, onde você tem populações muito maiores que no Ocidente, os cristãos são minoria e em geral eles são perseguidos. Na China, na Índia, em várias partes do continente africano. Então, esse também é um outro assunto. Mas o fato é que não é completamente leviano, como gostam de dizer os lacradores, você se preocupar com a possibilidade da perseguição se inverter, especialmente quando as pessoas falam, enchem a boca para falar o desejo delas de perseguir, que elas acham nobre, que elas acham belo e moral, mas que no final das contas é um desejo de intolerância religiosa. Ou seja, a gente tem uma janela de Overton deslocada, onde certos discursos não são identificados como discursos de ódio ou preconceito, mas são. E ainda que eles não sejam um preconceito sistêmico, porque a história não favorece esses grupos ou essas ideias, elas são ideias preconceituosas. E em locais e momentos históricos onde essas ideias se tornaram politicamente hegemônicas, o que houve foi uma prática persecutória. E os cristãos têm sim razão de se preocupar com isso e querer impedir que isso se torne hegemônico. Mas o ideal seria que tanto o cristão quanto o laicista entendesse o meio termo e desejasse colocar a linha de respeito à diversidade no lugar certo e não tentar perseguir o máximo possível e angariar o máximo de poder possível. Eu realmente espero que um dia isso possa ser a consciência coletiva e que essa visão de valores liberais, humanistas, republicanos, que estão consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que estão consagrados na nossa Constituição, seja entendido. É talvez a falta que faz a gente não ter esse tipo de instrução sobre direitos civis nas escolas e sobre direitos humanos nas escolas. Deus abençoe vocês. O poder dele independe do que você crê ou não. Então eu creio que ele vai abençoar. Quem puder ajudar dando like, eu agradeço. Quem quiser compartilhar com quem vocês acham que vai gostar desse vídeo ou precisa ouvir esses esclarecimentos, ótimo. É uma forma que você também tem de contribuir. Se você acha que isso é uma instrução útil, se você gostaria que mais cristãos e mais secularistas tivessem essa consciência, compartilhe com quem você acha que vai fazer bom uso ou poderia receber esse entendimento. E se você quiser mais detalhes, você confere depois os outros vídeos que eu vou linkar aqui embaixo, tá? Obrigado, Deus abençoe vocês. E desculpe o vídeo longo, mas é porque o assunto não é tão simples e eu acho que é um assunto urgente. Eu realmente creio que a gente estaria numa situação política muito melhor se esse entendimento já fosse pacificado sei lá, há 10, 15 anos atrás. Eu basicamente falo isso no Facebook desde 2009 e basicamente a impressão que eu tenho é que às vezes eu vou criar um canal só para poder divulgar e ver se alguma pessoa ouve. Se Deus realmente quiser que as pessoas tenham esse entendimento, eu espero que ele faça isso viralizar e que mais gente ouça essa palavra e veja esse vídeo. Eu acho que seria muito importante para uma conciliação e para o fim de tanta polarização nociva que tem no nosso país, que mais gente entendesse as coisas dessa forma. Sim, eu sei que as pessoas têm dúvidas, eu não deu para esclarecer mais coisa porque o vídeo é curto, eu coloquei aqui alguns a mais sobre detalhes, tá? Abraço, Deus abençoe e fica na paz, tchau.